As agências reguladoras foram criadas no governo Fernando Henrique para regular a atuação das empresas que estavam recebendo a concessão dos serviços públicos que foram privatizados. Deveriam proteger o cidadão contra o abuso da força econômica pelos grupos privados. Em julho, a presidente do STF suspendeu a resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar que prejudicava os consumidores ao mudar as regras de franquias e coparticipação dos usuários de planos. A decisão do STF escancara o que os consumidores já denunciavam aos PROCONs. Algumas agências não estão protegendo os cidadãos, ao contrário. O que está acontecendo com as agências reguladoras? Quem responde a essa e outras questões é o ex-secretário de Direito Econômico do Ministério da Justiça e ex-presidente do CAD, Rui Coutinho. Doutor Rui Coutinho, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço. O senhor tem uma longa história, foi o secretário de Direito Econômico do Ministério, onde existia um Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor. Foi o homem que transformou o CAD no que ele é hoje, nessa autarquia autônoma que é hoje. Então, o senhor viveu todo esse processo de privatização e criação das agências. O que é que está acontecendo hoje que as agências, aparentemente, algumas pelo menos, em lugar de proteger os cidadãos, elas estão atuando mais do lado das empresas? Bom, é importante dizer, em primeiro lugar, que a questão da regulação da atividade econômica é um princípio constitucional. Está no artigo 174 da Constituição Federal, onde se diz que, como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, etc., etc., etc. E esse debate regulatório, ele surgiu, como você disse muito bem, no âmbito da Agenda de Abertura Econômica e do Programa Nacional de Desestatização nos anos 90, início dos anos 90, 92 mais precisamente, né? Em que foram privatizados e concedidos setores importantes da infraestrutura, como telefonia, como eletricidade, como o início das rodovias, petróleo e gás, etc. Agora, o que está possivelmente acontecendo é que ao longo do tempo, quer dizer, aí em função disso, só voltando um pouquinho atrás, foram criadas, iniciou-se o processo de criação das agências reguladoras. Já a partir de 1995. 97, mais precisamente. 97. Na verdade, a primeira agência é a Anatel, que é de 96. 96, exatamente. São 10 agências hoje, né? Isso, e mais uma 11ª, que é a Agência Nacional de Mineração, que ainda não está devidamente constituída. Só para a gente mostrar um pouquinho para o nosso telespectador, a gente fez uma arte aqui com a logo das agências mais conhecidas, até porque são as agências com as quais o consumidor se relaciona mais diretamente, né? Que é a Anatel de telefonia, a de saúde suplementar, que regula os planos de saúde, que é exatamente essa da ANS, a de petróleo, que no começo desse ano entrou completamente na mídia e na linha de tiro de todo mundo, por conta da questão da gasolina e do diesel. A ANAC, que é a de aviação civil, que também em 2017 teve aí na linha por conta de reajuste de cobrança de bagagens. Né? Essas aqui são as mais conhecidas. A gente deixou aqui para o telespectador lembrar um pouco quais são essas agências. Então, você lembrou bem, a Anatel e a ANEEL foram as duas primeiras, né? E ao longo do tempo foram sendo criadas outras. E a última, se eu não me engano, foi a ANAC em 2006 e agora a Agência Nacional de Mineração. Mas o que parece que está acontecendo é um desvirtuamento da questão regulatória, da função das agências reguladoras, né? Que, na verdade, elas não são submissas aos ministérios setoriais que elas, de certa forma, representam. Elas são vinculadas, mas não há uma dependência hierárquica, né? E o que a gente percebe que está acontecendo é que o Poder Executivo, através dos ministérios, estão pelo menos durante um período dos últimos 15 anos, foram paulatinamente retirando das agências as suas funções e centralizando
esse trabalho no Poder Executivo. Eu me lembro que, ainda nos anos 2003 ou 2004, por exemplo, houve decretos que criaram um órgão para fiscalizar a Anatel. E esse órgão funcionou? Tentaram funcionar de maneira mais efetiva, mas eu tenho a impressão que houve uma certa resistência por parte da agência e ele não conseguiu atingir os seus objetivos. Então respondendo aí especificamente a sua pergunta sobre a ANS, né, que houve aí essa decisão do Supremo Tribunal Federal que suspendeu uma decisão da ANS, no meu entender, uma decisão equivocada, em que criava uma participação de 40% por parte dos usuários nas questões do plano de saúde. Eu acho que isso é, sem dúvida nenhuma, um exagero, e isso deixa claro uma figura muito séria e muito grave, que é o da captura das agências por parte dos regulados, né? E isso não existe apenas... Explica isso um pouquinho melhor. O que é essa captura? A captura digamos assim, é uma falha de governo em que os regulados, eles... no caso, as empresas de planos de saúde. Plano de saúde, eles exercem uma pressão política, uma pressão empresarial muito grande sobre a agência e acabam atingindo os seus objetivos de muitas vezes extrapolarem aquilo que é, dentro do princípio da razoabilidade, o que deveria ser exercido. Né? Se a gente olhar a legislação, você falou da época da formação, da fundação, de como era a legislação e quais digamos assim, qual é a missão, quais os objetivos dessas agências, né? A gente deu uma olhada exatamente nos sites de legislação do governo e no que fala especificamente sobre a agência, e nós pegamos 5 pontos, é uma outra arte que a gente tem, que eu gostaria de colocar aqui para o telespectador ver, que são as funções das agências. Então, a primeira que consta lá é recolher dados sobre o mercado, ou seja, mapear esse mercado que elas estão, teoricamente, regulando, definir e fiscalizar as regras para o setor, né? Gerenciar os contratos, defender os direitos do consumidor e incentivar a concorrência. É muito poder na mão da agência. Muito poder, é verdade. Né? Agora, parece que essa coisa do defender os direitos do consumidor está muito presente. E a gerência dos contratos, incentivar a concorrência. Agora, alguns setores desse não têm muita concorrência, a defesa do consumidor não está sendo muito bem realizada. Quer dizer, a lei está lá, ela diz o que a agência tem que fazer, mas elas não estão fazendo. É verdade, em muitos casos não. Porque o marco regulatório, ele significa a intervenção do Estado nas relações privadas, no sentido de corrigir falhas de mercado que comprometem o interesse público, né, em setores estratégicos, aquele que nós acabamos aqui de citar, naquilo que é fundamental, ou seja, o equilíbrio e a segurança jurídica entre ofertantes e demandantes de serviços e de produtos. Né? Ocorre basicamente nos setores onde a concorrência é baixa, né, ou é precária, que é o caso dos chamados monopólios naturais, que depois, se você quiser, podemos falar um pouco sobre isso. E a função delas é procurar reproduzir as condições ideais de concorrência na sua essência. E isso, muitas vezes, não está sendo cumprido. E você vê que há uma queixa muito grande da ANS, da ANAC, né, da Anatel, e eu tenho a impressão que são as agências que são mais criticadas por parte do consumidor. Aquelas 5 primeiras que nós colocamos aqui na tela, elas não foram escolhidas à toa. Sim. Elas foram escolhidas exatamente por terem essa característica de uma quantidade de reclamação muito grande dos usuários. Porque elas atingem muito diretamente o usuário final, o consumidor final. Se você achar, por exemplo, uma das agências aí, a Ancine, por exemplo, a agência reguladora da atividade de cinema, a própria ANP, ela não atinge tão diretamente o consumidor, como é o caso da ANAC, que são os viajantes, os usuários de transporte aéreo, que é a Anatel de telefonia, a saúde, né, através da ANS. Então, é natural que haja essa maior demanda nesses
né, nessas agências, junto a essas agências que têm essa interface mais próxima com o consumidor. O senhor falou do fenômeno da captura. Ele existe em todas as agências. Eu queria falar um pouquinho também sobre incentivar a concorrência. Pois não. São mercados muito grandes, são mercados quase que, se não são monopólios, eles são oligopólios. Né? Vamos pegar do setor de saúde, não são muitos as ofertas de planos de saúde as mais fortes no país. No petróleo é quase que um monopólio natural. Na aviação civil, então, é uma coisa que se faz uma série de intervenções argumentando que isso vai aumentar a concorrência e a concorrência não aumenta, não entram outras empresas de aviação. Não aumenta a concorrência e, portanto, os preços não caem. Eu me lembro que quando a ANAC definiu a cobrança de bagagem, que disseram que isso iria repercutir no preço das tarifas, o que não aconteceu. A ANAC Aliás, na época, eu dei uma entrevista dizendo isso. Eu duvido que haja algum reflexo no preço das tarifas. Eu vi recentemente uma declaração da ANAC dizendo que tem que esperar uns 5 anos para ver o reflexo dessa medida de cobrança da bagagem na redução do preço. Você até hoje não reduziu? Não, isso aí, no meu entendimento, é um pronunciamento bizarro. E isso não vai... outro pronunciamento bizarro que eu ouvi da própria ANAC, a ANAC que me perdoe, dizer que a ANAC não é um órgão de defesa do consumidor. Todas as agências... Está lá escrito na legislação. Todas as agências, no fundo, são órgãos de defesa do consumidor. Não só as agências, como o CAD também. Quando eu era presidente do CAD, eu cansei de dizer isso. O objetivo final, o destinatário final do nosso trabalho é o consumidor. Né? Se a Brahma está comprando a Antártica para criar a Ambev, ou se a siderúrgica A está comprando a siderúrgica B, o destinatário final de tudo isso é o consumidor. Então, eu acho que é um equívoco dizer que a agência A, a agência B, a agência C não são órgãos de defesa do consumidor. Agora, eles não fazem parte do chamado sistema de defesa do consumidor, mas, na verdade, o seu destinatário final, sem dúvida nenhuma, é o consumidor. Então, a gente tem duas coisas aí. Eles não estarem dentro de um sistema no qual talvez devessem estar, e outra é não seguirem o que diz a própria regulamentação, que os coloca na obrigação de defender o consumidor. Sem dúvida. O que é que está acontecendo? Mudou a cabeça dos gestores, mudou a forma de... Porque, teoricamente, a forma de escolha dos gestores das agências continua a mesma. Eles são indicados e são sabatinados aqui no Senado, inclusive. Isso. Eu acho que, inclusive, existe um projeto de lei que nasceu no Senado, hoje está na Câmara, para de 6.600 e alguma coisa. Você pode me ajudar se você tiver o nome dele aí. Ele saiu razoavelmente bem do Senado. Ele foi para a Câmara e na Câmara ele foi alterado em vários dos seus pontos. No meu entendimento, foi alterado para pior. Que era o projeto, que é a Lei Geral das Agências Reguladoras, que é um projeto de 2013 aqui no Senado. Isso, exatamente. Foi para a Câmara, ela chegou lá em 2016, está com outro número. Isso. E depois vai voltar aqui porque foi modificado porque lá. foi alterado lá, exatamente. Ele prevê, é um projeto interessante, apesar dessas alterações que a Câmara fez, ele é um projeto interessante porque ele exige um conhecimento maior, técnico, das pessoas que estão sendo indicadas para fazerem parte das agências. Eles exigem independência total, exigem independência financeira, então eles dão um novo tratamento aí mais interessante às agências. São esses dois projetos. O número de origem no Senado é esse, na Câmara ele mudou e está com data de 2016. Eu não tenho agora o número dele lá. Exatamente. E esse projeto que é do ano passado, esse é do senador Eunício e esse outro é da senadora Rose de Freitas, que surgiu após a questão da cobrança das bagagens. Ela apresentou esse projeto que obriga as agências a colocarem qualquer mudança de legislação em consulta pública antes de que isso vire uma norma. Dando transparência. Dando transparência. Aliás, existe também um projeto do senador Zé Serra, se eu não me engano, 214, o número dele, em que, dentre outras coisas, ele exige maior transparência na atuação das agências. É o projeto do 214 de 2018. Exatamente, de 2018. Do senador Serra. Sim. E ele prevê isso, uma maior transparência
da atuação das agências, inclusive no julgamento dos processos que são submetidos a essas agências, porque diz o senador Serra que isso, de certa forma, ainda é uma caixa preta. E ele tem razão, né? As agências, elas não estão submetidas ao governo, elas são órgãos de Estado. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, fizesse essa distinção. Elas são órgãos de Estado, elas estão vinculadas aos ministérios, mas não estão submetidas. Não submetidas, exatamente. Exatamente. Então, explica isso aí direitinho. Isso é muito importante. Então, elas devem, digamos assim, uma accountability, uma prestação de contas ao Congresso Nacional, ao Senado Federal. Não é? Então, inclusive esse projeto do senador Eunício, ele prevê isso, que anualmente as agências deverão apresentar ao Senado Federal o relatório das suas atividades e o que ela fez, os impactos concorrenciais, os impactos regulatórios da atuação da agência, e isso tem que ser feito anualmente, né? Então, acho isso muito importante. Uma outra coisa também, além de exigir dos candidatos a dirigentes da agência, inclusive o projeto cria uma lista tríplice, que depois ela é enxugada e chega ao indicado pelo presidente da República. Indicado pelo presidente da República através de uma mensagem ao Senado Federal. E uma coisa importante que eu noto, isso aconteceu comigo, que eu fui sabatinado em duas ocasiões no Senado Federal. O Senado, eu percebo que ele não dá a devida importância à análise dos nomes que são submetidos, não é? São perguntas, assim, muito superficiais, genéricas e que não dão ao Senado, ou à comissão, no meu caso era a Comissão de Assuntos Econômicos, condições de efetivamente julgar o perfil e a performance dessas pessoas. Você acha que essa batida no Senado tinha que ser mais rígida, os senadores tinham que ser mais incisivos? Eu acho, eu tenho certeza disso. Eu acho que tenho certeza disso. Então, você tem, muitas vezes, pessoas que não têm o menor conhecimento, a menor vivência no setor que ele irá regular, não é? Eu me lembro de uma passagem, para mim, impactante, ainda no governo Lula, o presidente de uma importante agência reguladora, ele deu uma entrevista à televisão, Jornal Nacional, etc., teve uma grande repercussão, e isso, no dia seguinte, ocasionou a queda substancial no preço das ações das empresas que estavam sendo reguladas por essa agência. E no dia seguinte ele foi perguntado por isso. E ele simplesmente falou, olha, esse negócio de bolsa para mim é irrelevante, aliás, eu nem sei onde fica essa bolsa de valores e tal. Então, isso demonstra um total desconhecimento da importância do trabalho dele, não é? Se ele faz pronunciamentos que repercutem negativamente no mercado, digamos assim, pronunciamentos que eu chamaria de no limite da irresponsabilidade, como já se falou. A gente está falando aqui dos dados de mercado. Ouve-se falar muito na autorregulação de mercado. Sim. Quando a gente fala em autorregulação de mercado, é empresa regulando com empresa. Sim. Empresa regula com empresa não é para reduzir o lucro dela. Quando elas se regulam, é sempre para botar para cima o lucro. E aí não é que a agência deveria entrar para olhar um pouco o lado do direito do consumidor? Claro, sem dúvida nenhuma. Essa é a função da agência, justamente por ser um órgão de Estado, não é órgão de governo. É uma pessoa jurídica de direito público, geralmente sob a forma de uma autarquia especial, vinculada administrativamente, como você lembrou, mas não subordinada hierarquicamente aos respectivos ministérios, né? Não, isso não. Às vezes, então, deixa eu fazer aqui um pouco advogado do diabo. Elas não estão subordinadas, elas estão vinculadas. Sim. Isso não pode gerar um descompasso entre o que o governo da época, né, seja ela passada ou seja ele passado ou futuro, pretende a política do governo para aquele setor. E o que a agência prevê para o setor? Não, é o seguinte, quem formula a política do setor é o governo, é o Poder Executivo. Agora, aí a fase 2, que é a regulação do comportamento desses atores,
em cima desses temas. Né? Dá um exemplo para a gente. Se a gente tivesse um governo que diz assim, não, vamos realmente reduzir o preço da passagem, de avião, por exemplo, né? Que é um caso que aconteceu. Sim. Vamos reduzir o preço. Quais são os mecanismos que a gente tem? Desde que não seja tabelamento de preço, né? Porque aí você sai do escopo de concorrência, claro, essa coisa. Mas dentro das regras de mercado. Sim, sim. E a sua pergunta é? Se a gente tem uma política, se a gente tivesse uma política de governo que dissesse assim, a passagem aérea realmente está muito cara, vamos fazer aqui alguma coisa para reduzir essa passagem aérea. Arranjar instrumentos para isso. Arranjar instrumentos para isso. Perfeito. Né? Um instrumento que foi usado foi essa questão da cobrança da bagagem, pela bagagem. Como é que se poderia fazer? Que não deu fazer? resultado. Que não deu resultado. Como é que se poderia fazer isso? A agência, e diria para a agência, faça com que as passagens no setor aéreo reduzam o preço. O que é que você deduz disso? Que a agência não está cumprindo o seu papel regulador de forma integral. Né? Quem sabe até uma captura, não estou dizendo que tenha sido, mas pode ser. Explica a captura, é a segunda vez que o senhor fala da captura. Explica a captura melhor, assim, exemplifica melhor isso para a gente. Olha, a captura é justamente isso. Os regulados, por exemplo, no caso, os planos de saúde ou as empresas aéreas, elas passam a exercer um poder político tão forte junto às agências que você percebe um certo relaxamento na função regulatória. Como é que se dá esse poder político? A indicação de diretores? Indicação de diretores, inclusive, e através da indicação de diretores ligados a políticos, apadrinhados de políticos, isso pode repercutir na própria decisão da agência nos casos que são submetidos a ela. As decisões nos processos que estão submetidos a ela, obviamente que poderão ser atingidos por uma pressão política dos padrinhos. Para a gente voltar a um caso, então, que repercutiu muito junto ao consumidor brasileiro, que é essa questão dos reajustes autorizados pela ANS e que foi parar no Supremo Tribunal Federal. Aí a gente tem a judicialização de um processo de mercado, que deveria ser regulado pela agência. Mas aí a agência vira ré no Supremo. Isso. Como é que fica isso? Exatamente. Que foi esse reajuste dos preços. Aqui aqui é dos preços, né? Não é nem o reajuste, a mudança na cobrança, que foi parar no Supremo. Isso aqui é anterior. Sim. São os reajustes mesmo. A inflação, o IPCA de 2016 foi de 6,28%. O reajuste autorizado pela ANS de 13, quase 14. Em 2017 a inflação foi menor ainda. Porque você teve uma inflação mais baixa e um reajuste, você tem aí 4, 5 vezes maior do que isso. Como é que se faz isso aqui? Olha, isso aí, por exemplo, no caso da Agência Nacional de Saúde Suplementar, eles alegam que a inflação da saúde é uma inflação diferente da inflação medida pelo IPCA. Por equipamentos caros que são importados, por uma série de razões, não é? Eu acho que isso tudo tem que ser analisado com muito cuidado, mas eu acho que nada disso justifica a participação de 40% por parte do consumidor no custo do seu plano de saúde. Que é esse processo novo. Que é esse processo novo. Eu acho que aí realmente houve uma extrapolação absurda. Como é que se volta? A gente tem aí, no próximo ano, 2019, tem projetos em tramitação no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado. A gente tem um novo governo a assumir aí em 2019. O que é que o senhor, com toda a sua experiência de mercado, que criou agências de regulação, criou o CAD, que é a maior agência de regulação, na verdade, regula, né, o setor econômico de uma forma geral. O que é que o senhor deixa, digamos assim, de sugestão para se melhorar a prestação desses serviços, que são serviços públicos, mas que são prestados por empresas privadas? Olha, falando aí na judicialização, e outro dia eu estava num debate em que participava também o ministro Noronha, que é atual presidente do STJ, ele estava dizendo que as maiores agências reguladoras do Brasil hoje são o STJ e o Supremo Tribunal Federal. Então, você tá tendo um deslocamento da regulação para os órgãos do judiciário, né? Que nem sempre estão equipados
para poderem julgar isso com a devida acuidade, porque os ministros e os juízes não têm a obrigação de conhecer detalhes de regras de concorrência e tudo isso que é uma coisa bastante refinada e que tem aspectos muito importantes a serem considerados, inclusive numa imbricação com a própria economia, né? Então, o que eu acho é o seguinte, respondendo à sua pergunta, é que nós devemos, na medida do possível, apressar a aprovação desse projeto, depurá-lo das distorções que a Câmara está colocando, infelizmente, se possível, retornar àquela redação do projeto original do Senado e a partir daí, ajustar efetivamente e com coragem as agências reguladoras. Qual é essa coragem necessária? A coragem necessária vem de um novo presidente que tenha para isso alguns milhões de votos que dão a ele condições políticas de fazer isso, né? de dar realmente uma nova configuração ao modelo regulatório brasileiro. Professor Coutinho, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom, e agradeço também a você que nos acompanhou. Se quiser baixar este programa ou indicar para alguém, acesse a nossa página na internet, senado.leg.br/tv ou o canal do YouTube, youtube.com/TV Senado. Mande seus comentários e sugestões pelo telefone 0800 61 2211 ou pelo e-mail agendaeconomica@senado.leg.br. Até o próximo programa.